Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quinta-feira, dia 7 de julho do ano de 2022, o ano da promessa, o ano que o Senhor escolheu para te abençoar, o ano que o Senhor escolheu para te guardar. Talvez, meus amados, você já não tenha ouvido a voz de Deus. Talvez você já não tenha escutado o que Deus fala contigo. Mas nesta noite, eu quero trazer uma palavra ao teu coração, no qual está lá no livro de 1 Samuel, e o capítulo é o 3, e o versículo a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia, meu irmão, me acompanhe. O título diz: Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naquele dia, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, perante a lâmpada de Deus, se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não tenho chamado, torna a deitar. E se foi deitar. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E este se levantou. Foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não tenho chamado, meu filho, torna a deitar-te. Porém ainda não conhecia o Senhor. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor que o chamava o jovem. Por isso Eli disse ao Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, falar: Senhor, porque o teu servo ouve. E foi o Samuel ao lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve o chamado, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel. Todos os que ouvem lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado em respeito à sua casa, começarei a cumprirei, porque já disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis. Ele repreendeu, e ele o não repreendeu. Os filhos estavam errantes, e ele não respondeu. Porque jurei à casa de Eli que nunca lhes será expiada a iniquidade, nem o sacrifício com a oferta de manjares. Talvez, meus amados, nesta noite, Deus tem te chamado, e você
não tem ouvido a voz de Deus. Às vezes acontece muito da gente estar em casa ou em algum lugar e alguém parece que chamou o nosso nome. E nós achamos que estamos ficando doidos, estamos ficando loucos. Muitas vezes Deus nos chama, Deus não tem a hora para nos chamar. Deus chama a hora que Ele quiser. Cabe nós estarmos de percebido. Muitas vezes a gente vai passar 20, 30 anos na igreja e nós não vamos ter uma intimidade com o Senhor. E essa voz que muitas vezes nos chamam, imagina o jovem ali, o jovem Samuel, chamando a voz dele. Samuel achou que era Eli, porque era uma voz familiar. E às vezes nós temos a sensação que alguém nos chamou, e é uma voz familiar. Nossa, fulano me chamou. Aí fora no mundo diz que não responda não, que é a morte, que morte é Deus que quer falar contigo. Se a voz te chamar, é Deus que quer falar com você. Nesta noite, dê ouvidos ao que Deus quer falar com você. Samuel aqui, nós sabemos a história de Ana. Ana era uma mulher estéril, no qual não podia gerar filhos. E naquela época, Ana sofria demais por não gerar filhos. E Ana jejuou, Ana orou, Ana fez um voto com Deus. E nesse voto com Deus, ela disse o quê? Se o Senhor me der um filho, eu darei a sua casa, eu darei ao Senhor. E Deus deu a Ana um filho? Deu um filho a Ana. E Ana foi fiel em cumprir este voto? Foi fiel em cumprir o voto. Levou, depois que desmamou a criança, levou para o sacerdote Eli criar. Mas em ano, Ana subia lá, fazia a sua túnica para ele. E Ana cuidava do menino também assim. E ano ela ia visitar o menino, ver como é que ele está, cuidar da vida pessoal, cuidava da vida pessoal dele. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e nós não temos essa intimidade com Deus. Hoje no nosso Brasil, aproximadamente 70 e poucas pessoas são cristãos. A gente tem um relacionamento com Deus. Todo mundo já ouviu falar da Bíblia, todo mundo já ouviu falar da palavra de Deus, mas muitas vezes estamos despercebidos. Talvez na nossa correria do nosso dia a dia, não temos tempo para ouvir nada, não temos intimidade com Deus. Quando você escutar, absorve. A sua casa, que tipo de terra você está preparando para os seus filhos? Porque imagina assim, eu tenho uma fé, aí o Eduardo, eu queria que ele tivesse a mesma fé, o mesmo comportamento que eu tenho. Por quê? Porque eu conheço a voz de Deus. Será que eu estou preparando o terreno para a vida dele, para ele seguir a vida dele com Deus? Ou estou afastando ele de Deus? Tem muitos cristãos que põem para afastar, que não preparam o terreno para os seus filhos, para a sua família, não transmite aquela fé, não transmite que você é um cristão verdadeiro. Nós precisamos ser um cristão verdadeiro. E Deus aqui disse a Eli aqui, ó. Então veio o Senhor, vamos ler de novo, no 10 está dizendo. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Você tem ouvido a voz de Deus, meus amados? Deus quer falar contigo nesta noite. Abra os ouvidos para o Senhor. Esse menino que você está
educando, que você está cuidando, esta criança tem que ter uma fé. Ao contrário dos filhos de Eli, né? Porque os filhos de Eli estavam como? Rebeldia, estavam roubando o povo, estava totalmente diferente do povo. E isto não foi legal. Por que isto não foi legal? Porque isto não agradou aos olhos de quem? Do Senhor. O Senhor vê tudo o que acontece. O Senhor está de olho em tudo o que acontece. E aqui a Bíblia nos fala que o menino ainda era o quê? Jovem. Muitas vezes, quantas referências nós temos de homens de Deus, mulheres de Deus, a gente precisa aprender com Deus, com esses homens e mulheres que nós conhecemos de Deus. Nós precisamos amadurecer, precisamos estar forte na fé. Você passa um tempo para amadurecer, não vai querer passar à frente de tudo, achando que já conhece tudo. Não, nós precisamos de um amadurecimento com Deus. Que Deus o abençoe grandemente nesta noite, que Deus possa te guardar, te livrar de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai. Fale conosco, meu Pai, nos acorde, fale com nós nesta noite, Senhor. O Senhor é quem faz tudo, Pai, e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Meus amados, um beijo no seu coração, Deus abençoe grandemente. Nunca maltrate alguém quando estiver subindo, porque um dia encontrará quando estiver descendo. Deus abençoe, meus irmãos, fique na paz do Senhor Jesus, ó. Beijo no coração. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Você foi chamado, eu me escolhi. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu não suporte, pois toda vitória tem que ter um preço.